Então, hoje a gente quer falar com vocês como é antiético falar de pessoas ao público, seria antiético também falar sobre igrejas, sobre comunidades no público. Mas como vocês viram, vocês notaram na nossa lição, leram a lição? Viram que a lição começa sobre os falsos mestres? Começa falando sobre falsos mestres? Sim. Então, aí a lição continua falando sobre os gnósticos, sobre os romanos e etc. Nós completamos, como a lição falava sobre isso, nós completamos algumas outras ideologias e algumas outras igrejas, porque eu achei que convém nós conhecermos o que as outras igrejas defendem e relacionar com o que nós defendemos. Então eu comecei, os irmãos vão me desculpar se eu colocar só as primeiras letras, que eu não quero ser tão indelicada de colocar o nome de igrejas aqui. Mas a realidade é isso. E nós vamos começar primeiro falando sobre igrejas de mercado. Não fui eu quem deu esse nome igreja de mercado, mas foi o próprio autor da lição de hoje. Não tem isso, igreja de mercado, na lição? Tem. Então vamos começar com essa chamada igreja de mercado. Essa igreja, irmãos, de mercado, que a nossa lição fala hoje, os irmãos perceberam que a gente não orou, porque nós oramos no final e já entramos na sala de aula. Essa igreja de mercado oferece Jesus Cristo como um produto ao ser consumido. E à medida que nós vamos descrevendo as igrejas, vocês vão descobrindo que tipos de igrejas são. Elas oferecem Jesus como um produto a ser consumido. E essa oferta promove a felicidade dos seus consumidores. Todas as pessoas que vão a essas igrejas, elas se sentem felizes. Vocês podem perceber que são igrejas animadas, que são igrejas fervorosas, porque as pessoas se sentem felizes por estar ali dentro. Em síntese, Jesus para estas igrejas é uma mercadoria útil, é um investimento rentável, concorda? E transformado num objeto, onde muitas igrejas se transformam em balcões de negócios. E a gente percebe que ali corre muito dinheiro, é muito rentável. Prova disso que a gente vê os templos suntuosos que essas igrejas de mercado arrecadam, porque é um tipo de religião de mercado. Mas por que acontece isso? Por que você acha que acontece isso nas igrejas? Por que essa corrida, hein? Essa corrida diferente? Por que vocês acham que acontece isso nessas igrejas de mercado? Eles pregam o evangelho da prosperidade. Qual outra opinião? Cura. Na nossa revista diz assim, falsos mestres, né? E sabe o que eu achei, e que os irmãos vão de concordar comigo, que isso acontece, irmãos, porque a maioria das pessoas que procuram esses locais, elas procuram com interesse próprio. Elas querem progredir na vida. Elas têm interesse de
Vocês veem pelos testemunhos. Mas elas são levadas a isso, né? Mas elas gostam disso. E elas acabam gostando porque elas estão interessadas em crescer. Elas estão interessadas no ter. Por isso eu dou isso que eu ganho isso. Então, elas investem nesse tipo de mercado porque querem progredir. Prova disso são os vários testemunhos. Ninguém vai lá para dar um testemunho que diminuiu, mas sempre que progrediu. Então, é como se fosse... Eles olham para Cristo como se fosse um ser exaltado, mais exaltado, acima de todas as outras criaturas. Eles creem nisso. Jesus Cristo é um ser exaltado, está acima de todas as criaturas e capaz de satisfazer os nossos desejos. Essa pregação é própria deles, já que é, como o irmão falou lá, prosperidade, né? É como se fosse uma mercadoria pirata. Hã? Spurgeon já falava há mais de 100 anos atrás, o evangelho da prosperidade, mercadologia do evangelho. É a mercadologia, eu li também sobre Spurgeon. Onde que está o... Isaac, pega o microfone para eles responderem, senão os de trás não ouvem a participação. Hã? Então, isso que eu estava comentando aqui com o Paulinho. Eles dão aquele testemunho, mas será que é verdadeiro? Para falar bonito. Não. Bom, eu não sei, né? Eu também já pensei nisso, mas a gente não pode afirmar, né? Mas o certo é que eu estava terminando dizendo que é como o mercado pirata. Porque essa pirataria cresce no nosso meio, porque existe compradores, não é? Que existe coisa, mas todo mundo corre atrás do que é mais fácil. Então, Dona Josina, a coisa interessante é o seguinte, há uma inversão de valores nessa questão. Porque nós temos que buscar o Deus da bênção, e não a bênção de Deus. A bênção. Então, eles invertem a coisa. Nós temos, como cristãos, o nosso compromisso e a nossa teologia é buscarmos o Deus da bênção. O Deus da bênção. E a bênção vem depois. Agora eles buscam a bênção de Deus em primeiro lugar. Como isso, eu ia falar esse... É um evangelho interesseiro. Porque quer ficar rico. E tem muita mentira nesse negócio. O cara é pobre, hoje que 15 dias tem uma firma. Isso é mentira. Ele tem uma firma, ele tem uma chácara, Isso ele tem uma casa, ele tem um carro. É um evangelho sem compromisso. Pode ser que eles não têm compromisso com a igreja. E é o que mais... Há também dentro de nós, irmãos presbiterianos, também é assim. Estão buscando a bênção de Deus e não o Deus da bênção. Muitos de nós estamos assim. E a lição de hoje quer nos ensinar isso aí. Agora nós vamos passar para outro grupo. Deixa eu colocar aqui que é religião, não é igreja. Que eu falei que não ia falar de igreja. Religião de mercado. Agora eu vou colocar aqui os irmãos depois com TJME. Aqui nós temos um grupo chamado Testemunha de Jeová. Aqui nós temos Mormons e aqui nós temos Espíritas. São 3 grupos com a mesma ideologia. Esses 3 grupos aqui afirmam que Jesus Cristo foi criado por Deus, mas ele não é Deus. Ele é apenas uma criação diferenciada de Deus. Então, esse é o ensinamento desses grupos, que são os espíritas, que são Testemunha de Jeová, que são os mormons e
eles fazem aquele trabalho que nós apreciamos. Gente, nós fomos num evento lá nos Estados Unidos que só tinha brasileiros. Comida brasileira, tudo do Brasil. Lá se cantou o hino nacional, lá tinha capoeira, as peças foi tudo envolvendo o Brasil. Todos os coordenadores eram brasileiros. E imagina quem estavam lá. Esses 3 grupos. Fazendo o trabalho deles. Era uma mesa, tinha adventista também. Era uma mesa com material espírita, era uma mesa com material de testemunha de Jeová e era uma mesa com pessoal mormons. Eles saem de casa em casa lá, inclusive eu falo isso de experiência própria, foi um grupo de pessoas da igreja mormon na casa do nosso filho e convidando para ele, como soube pela rede social, que é brasileiro, ele está fundando um trabalho religioso lá no Texas, com pessoas do Brasil e queria um intérprete e foi lá convidá-lo. E ele pediu, gente, isso é muito importante na nossa vida. Ele pediu um tempo, você deixa os seus livros, eu vou estudar e depois eu te dou a resposta. E ele deixou os livros mormon, ele disse que leu, né? Depois, quando ele voltou, ele disse, os meus princípios são contrários dos seus princípios. É isso que nós temos que fazer. Nós não podemos ir atrás de conversa só porque é floreado e é bonito. Nós temos que parar e pensar e estudar. Cada caso é um caso e eu vou estudar, pesar e depois responder. Nós já fizemos isso em casa com Testemunha de Jeová. Eles foram assim, uns 5 ou 6 domingos direto. Um dia nós falamos assim, hoje eu vou faltar e nós vamos. E a gente preparou. E nós recebemos o cara em casa. E ele veio com a Bíblia deles, a defesa deles, e nós apresentamos a nossa defesa. Isso faz muito tempo. As crianças eram pequenas e foi aí que a gente conquistou todo o nosso lar para a igreja. Então nós temos que ver a nossa defesa e ver as defesas dos outros a respeito de Cristo. Então esses 3 grupos, em resumo, eles creem que Cristo é apenas um ser espiritual desenvolvido. Entenderam? Essa é a mensagem central deles. Cristo é um ser espiritual desenvolvido. Nós somos apenas seres espirituais, mas Cristo é desenvolvido, mas não é Deus. Hã? Eles não creem como ele, como Salvador. Depois vem aí que vocês já viram, que nós falamos aí, vem a igreja. Qual é essa? Igreja Católica Romana. Como crê a Igreja Católica Romana a respeito de Cristo? Esta igreja, ela crê que Jesus Cristo é, sim, um mediador. Está correto? Está. Ele é mediador entre Deus e os homens. Mas até aí está correto. Só que ela completa. Ele não é o único mediador. Ele é mediador, mas não é o único. Para você conseguir, tem que fazer uma fezinha com Maria. E os seus, não é? Tem que fazer, e os santos. Mas o seu líder principal prega para os seus liderados. Pede a mãe
que o filho atende, né? Pede para a mãe que o filho atende, além dos outros santos de devoção. Essa é a ideologia a doutrina de fé da Igreja Católica Romana, tá bom? Então vocês vão ver. Às vezes eles confundem, chamam até a gente de irmão, porque eles creem em Cristo, creem, mas creem de uma maneira diferenciada. Como mediador, nós também cremos, só que eles acrescentam. Eu trouxe hoje, fora esses aí, a teologia da libertação. Por que eu incluí teologia da libertação? Os irmãos quase não ouvem falar, acho que é só o pastor Abel, e as pessoas que leem, talvez, leem bastante livros a respeito de teologias, né? Então, a teologia da libertação não é uma igreja, isso aqui eu posso escrever, teologia da libertação, ó, teologia. O que é teologia? O estudo de Deus, né? Teologia da libertação. Esse daqui, a teologia da libertação, não é uma igreja, é uma, como se diz, um grupo, uma instituição, um grupo de pessoas cultas que defende essa teologia ou essa ideologia. Estes cultos, homens cultos, eles fazem mais escrever livros a respeito deste assunto. Estou correta, pastor? Passou um pouco a febre disso aí. Passou. Estava assim no auge. Hoje estão mais acomodados, estão mais com literatura. Eles apresentam Cristo, mas em literaturas. E como nós não podemos deixar de ler, tome cuidado quando você pegar uma literatura, porque praticamente você lendo uma literatura destes homens, você diz, não, aqui é um evangélico. Então, a teologia da libertação define Cristo como um libertador. Cristo é libertador? Eles defendem Cristo como um libertador e defendem que Cristo deve ser modelo a ser seguido. Olha bem a tática deles. Cristo é um libertador, é um modelo e deve ser seguido. Até aí nós concordamos, porque também nós sabemos que ele é um modelo, ele é um libertador e ele deve ser seguido. Para eles, Cristo atua na luta contra a opressão econômica. Pensa bem. Cristo atua na opressão social. Cristo atua na política de grupos oprimidos. Eles defendem os oprimidos, os dominados. E essa teoria defende Cristo como um modelo histórico e político. Então, é uma defesa muito culta que envolve a gente. É uma leitura gostosa de fazer. E para eles, Jesus é apenas um referencial ideológico contra estas lutas. Olha bem, essa é a mensagem principal deles. Cristo é apenas um referencial. E eles não definem Cristo como Deus, não definem como Salvador, mas definem palavras bonitas, que ele é um referencial ideológico contra tudo que há na sociedade. E essa teoria engana muita gente. E muita gente é voltada para essa teoria dos libertadores, sabe com que nome? Comunismo. Não dá a impressão de comunistas? Não são os comunistas que defendem isso?
É igual um partidinho que a gente tinha, não tem, né? Que eles chegaram apresentando tudo de bom para a sociedade brasileira e hoje nós estamos aí a ver navios. Então, são ideologias enganadoras. E eu vou contar uma história para vocês, e aconteceu. Eu tenho, até hoje, um pastor muito amigo nosso, e eu acompanhei esse pastor desde do seu primeiro ano de teologia. A gente trabalhou junto, ele como seminarista e a gente como professor de escola dominical, numa congregação de Vila Prudente, e acompanhamos, ficamos amigos. Terminou o seu curso, ele era bacharelando, tem que apresentar uma tese, e a sua tese foi apresentada. Ele defendeu a tese teológica como bacharel de teologia no livro de Frei Leonardo Boff. Já ouviu falar? É o líder É o criador das liberdades. Isso, Frei Leonardo Boff é o criador dessa teologia. E ele defendeu uma tese em cima do livro dele. Ele disse, Dona Gel, olha, eu vou defender minha tese. Naquela época eu não tinha tanta experiência. E ele disse, vou defender a minha tese em cima desse livro. Será que vai ficar boa? Eu disse assim, bom, as palavras são bonitas. A tese dele foi muito elogiada, mas não foi aceita. Os irmãos entenderam? A tese foi elogiada, mas não foi aceita. Por quê? Porque não fala de Deus, não fala de Jesus Cristo, Deus. Então, fala de Jesus Cristo referencial, mas não Jesus Cristo, Deus. E ele hoje trabalha numa igreja de elite lá no centro da cidade, lá na Avenida Paulista, né? E é um bom pastor, ficou 6 meses para ser ordenado. Porque fez uma boa tese, mas não tinha um bom conteúdo, não tinha conteúdo cristão. Então, nós vemos aí. Agora, vamos à última. Está faltando alguma aqui, gente? Hein? Esse caso que a senhora falou é uma lavagem mental escrita e pregada. Escrita. É lavagem mental. Acredita. Porque são coisas bonitas, são coisas boas. E o homem gosta. O homem em si gosta de coisas, de floreados, de coisa que chama atenção. Então, o homem não gosta. Isso. Então, essa teologia aqui chama atenção. Mas nós vamos ver a teologia bíblica. Então, nós vimos religião de mercado, Testemunho de Jeová, Mórmon Espírita, Igreja Católica Romana, Teologia da Libertação, e agora vamos entrar para teologia bíblica. Será como estamos nós diante da teologia bíblica? A teologia bíblica, isso, gente, para pessoas que estão iniciando, às vezes a gente fala assim, mas a classe Montessiano já é de gente que sabe tudo. Tem muita gente aqui que está iniciando. Tem muita gente aqui que não foi cristão na sua época de criança. Então, isso é muito importante para quem não acompanhou a teologia bíblica de começo. Então, a teologia bíblica é defendida pelos cristãos, principalmente pelas igrejas protestantes reformadas. E a teologia bíblica apresenta Jesus Cristo é Deus, que se fez homem, mas sem pecado. Diferenciou? Jesus Cristo é Deus, mas não tem
pecado. Ele se fez homem, mas sem pecado. Então, Jesus Cristo é Deus, homem, sem pecado. E, portanto, Jesus Cristo é o Salvador e o Senhor do seu povo através da sua obra expiatória. Deixa eu explicar. Essa é a nossa teologia. Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor, através da sua obra expiatória. O que é obra expiatória? Ele levou os nossos pecados na cruz, expiou os nossos pecados na cruz, levou sobre si as nossas dores. Portanto, não existe nenhuma possibilidade de separar a pessoa de Jesus Cristo da sua obra salvífica. Ele é o nosso Salvador e nós não podemos contestar contra isso. E podemos falar isso com muita autoridade diante de muita gente que defende contra essa posição do cristão. Continuando, Jesus Cristo, hoje, você abre a sua Bíblia no livro de Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, que a minha já está marcado aqui. Vamos lá, Colossenses, aqui, pronto. No capítulo 1. Bom, pronto, só abre, deixa aberta na sua frente o livro, a carta de Paulo aos Colossenses. Vocês me dão licença para eu tomar água, que hoje eu passei... Aí? Prontinho, a minha está aberta aqui. Então, o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Colossenses com esse seguinte tema central da carta. Quando ele escreveu a carta, ele deu o tema central de toda a carta para que os crentes que se reuniam em Colossos entendessem a superioridade absoluta de Cristo. O que ele queria que os crentes entendessem? Isso aqui eu posso apagar? Já entenderam tudo isso? Vamos tirar isso da nossa frente, né? Então, a carta aos Colossenses é para que eles entendessem a superioridade de Cristo. Cristo é superior a tudo? É ou não é? É claro que é. Então, a carta aos Colossenses foi para isso. Eu quero que vocês entendam que Cristo é superior a tudo e a todos. Deixa eu ler, porque eu marquei aqui, Atos 4, 11 e 12. Vamos lá, para vocês verem. Essa referência eu não dei, que eu queria ler. Diz assim: este Jesus é pedra rejeitada por vós. Aqueles lá de cima. Pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular para nós. Jesus é pedra rejeitada para eles, mas para nós é pedra angular, é pedra principal. O 12 diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Olha que maravilha. Todos eles podem rejeitar, mas nós não podemos e não devemos e nem podemos rejeitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador.
Alguma pergunta até aí? Não, né? Ser cristão é, portanto, ter Cristo como Senhor e Salvador. E é por isso que as forças do inferno tentam confundir a cabeça do homem acerca da pessoa de Cristo. Se a gente lê todas essas referências que nós demos aí, a nossa cabeça parece ficar confundida. Porque a posição das forças infernais é confundir mesmo a cabeça das pessoas cristãs, daqueles seguidores de Cristo. A mídia ataca cruelmente a pessoa de Cristo e o foco é sempre o mesmo. Será que a mídia, o povão todo, ataca a dignidade de Cristo? Se vocês perceberem, eu assisto muito jornal. Tem uns homens tão cultos, uns historiadores, que citam a Bíblia com tanto descárnio, que a gente está vendo que eles estão apenas colocando, e conhecem a Bíblia, eles citam assim como se fosse uma coisa do dia a dia deles, mas eles estão citando apenas por escárnio às coisas de Cristo. O que eles querem com isso? Eles querem destruir a dignidade da pessoa e destruir a preeminência gloriosa de Cristo. Chegamos onde vocês querem, né? Eles querem, hein? Pode ir falando que eu estou ouvindo. Sobre os 10 mandamentos. Tá. Por pura heresia. É. Pura heresia. O que falaram dos 10 mandamentos? Então, o que é que eles querem? Eles querem destruir a preeminência gloriosa de Cristo. Preeminência tem a ver com superioridade? Tem ou não tem? Tem, lógico que tem, né? São palavras diferentes, com sentidos idênticos. Eu vou colocar. Tem o mesmo sentido. Vou colocar outras, não sei se eu coloquei excelência, mas eu coloquei outras palavras. À medida que nós vamos desenrolando o tema, nós vamos colocando. Então, a gloriosa preeminência de Cristo. E nós vamos trocar e colocar preeminência gloriosa de Cristo. Está onde? Colossenses 1, de 13 a 17. Esse é o nosso texto, tá? Esse é o nosso texto e nós vamos ver que a preeminência, eu só troquei, eu coloquei para cá da palavra aqui, a preeminência gloriosa de Cristo. Nós vamos ver que o nosso texto e a nossa lição descreve isso, nos ajudando a entender a superioridade de Cristo. Quer falar? Pode falar. Seitas, igrejas, ideologias. A senhora citou várias seitas, teologias, tudo aí que pregam, né, outro evangelho, que não dão toda a preeminência a Cristo, mas a própria igreja evangélica, de um modo geral, eles não dão essa ênfase na preeminência de Cristo, né? A maioria das igrejas, a senhora citou aí, que as igrejas evangélicas de teologia reformada, né? Mas a maioria, eles pregam a Cristo como Salvador, o único Salvador, mas eles pregam também o poder do homem, né? Porque eles creem que o homem é que faz a sua salvação, né? Eles creem que o homem perde a sua salvação pela sua atitude, ele pode perder a salvação. Então, os próprios evangélicos pecam muito nessa área também, né? Apesar que a gente sabe que isso não vai interferir na salvação deles, né? Mas
E como eu disse, Eldo, talvez seja por falta de conhecimento. Falta de conhecimento da palavra de Deus. De conhecimento profundo, gente. É conhecimento profundo. Tem muita gente, já ouvi, e vocês também já devem ter ouvido. Gente dessa igreja disse, eu não venho na escola dominical porque eu já sei tudo de Bíblia. Gente, nós não temos tempo para aprender. Cada dia é um dia de aprendizado na nossa vida. Já estou diplomada. Já estou diplomada. Eu já ouvi isso aqui. Eu não venho. Eu disse assim, gente, por que você só vem no culto à noite? A senhora citou que a nossa classe sabe tudo. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Eu não sei, você não sabe, nós não sabemos. Sabe tudo que você aprende. Quanto mais nós achamos que sabemos, é aí que a gente erra. E a gente, quando lê a Bíblia, quanto mais você aprende, mais você percebe que você não sabe nada. Que não sabe nada, é isso aí. Por isso que é importante o departamento de ensino na igreja. Nunca é a mesma. Nós já estudamos esse texto. Sabe o que eu sei? Eu não sei nada. E sabe o que é que eu sei? Sabe o que é que eu sei? É que eu dou aula para vocês, mas também não sei nada. Sou igualzinha a vocês. A Bíblia Por que que eu falo aqui? Eu fico dias e dias me aprofundando no assunto para poder falar. Porque de mim mesmo, ó, não saía nada. É Deus que faz a obra na vida da gente. Vamos continuar, senão a gente, como diz o pastor Abel, não termina hoje. Então, a aula é tão gostosa que você quer destrinchar tudo. A carta aos Colossenses, Eldo, como você acabou de falar, ela foi escrita para defender a supremacia de Cristo, mostrando que Jesus Cristo é Deus, Deus onipotente. Nós falamos aí mais duas coisas: supremacia. Aqui eu quis, superioridade, preeminência. E eu disse, a carta aos Colossenses defende a supremacia. Pastor Abel, essa que o senhor falou? Não, né? Excelência. Ela defende a supremacia. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Deus é o supremo criador. E aí eu disse a onipotência de Deus. Ela também, a carta aos Colossenses, defende a onipotência de Deus. Deus é superior, Ele é preeminente, Ele é supremo e Ele é onipotente. Ele é superior a todas as coisas, Ele veio antes de todas as coisas, por isso seu poder é antes. A palavra pré quer dizer antes, eminência quer dizer exaltado e supremacia quer dizer ele está acima de tudo, e a onipotência, o poder dele é além de todos os poderes. Tá bom? Então nós vemos que são 4 palavras diferentes com o mesmo sentido. E a carta de Paulo aos Colossenses quer que os colossenses entendam isso. Deus é onipotente. Todo o poder lhe foi dado na obra da salvação e da. Então vamos colocar aqui. Na sua revista diz que Deus é preeminente, é onipotente e todo poder lhe foi dado na obra da salvação. Gente, para eu entender isso aqui, eu tive que aceitar, a gente tem que aceitar a Bíblia como ela é, e na obra da criação. E eu te pergunto para você, por que será que Paulo primeiro falou da salvação para depois falar da criação? Vocês viram na Bíblia? Não é uma coisa interessante? Porque primeiro se cria para depois salvar. Mas ele inverteu. Ele falou primeiro da salvação para depois falar da criação.
Paulo explica a salvação como uma operação de resgate. Então ele explica aqui, a salvação é uma operação de resgate, tá? É a mesma coisa que resgatar alguém. Por que esse carro dos bombeiros chama de resgate? Versículo 13 e 14. Quando a gente tem um mal súbito em casa, o que é que a gente chama primeiro? O resgate. Por que chama resgate? Para salvar. Gente, ontem tinha umas 3 pessoas, na hora que nosso filho desmaiou, tinha umas 3 pessoas já com o telefone. Eu disse, o que vocês estão fazendo? Estão chamando o resgate. Só que o nosso resgate não resgata. Porque o resgate tem esse nome, porque o direito deles é salvar vidas. Então, a salvação, Paulo diz que é um resgate, e nós vamos agora passar para esse texto. Alguém que tem aí, pega o microfone, leia os 2 primeiros versículos do texto. Está com o microfone? 13 e 14, né? Uhum. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Isso. Então nós vemos aí. Vamos primeiro falar sobre a salvação, que começou primeiro, no versículo 13 e 14. E o irmão leu aí. Ele nos libertou. Então nós vemos que a salvação é um ato soberano de Deus. É uma iniciativa divina. Por favor, quem recebeu 2 Coríntios 5, versículo 18. Passa o telefone, o microfone. E deixa aí que eles 3 vão ler. São 3 só referências. Depois eles passam para a pessoa que vai continuar lendo. 2 Coríntios, a salvação é um ato soberano de Deus. Escutem. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 18. Tudo isso aconteceu, que foi na soberania de Deus, através de Jesus Cristo, que nos deu o ministério de quê? Qual é o nosso ministério aqui na terra? Reconciliação. Nós somos instrumentos da reconciliação. Deus liberta, Deus transporta, que o resgate é para transportar, Deus perdoa e Deus reconcilia pessoas através de outras pessoas. Por isso que é o ministério de reconciliação. Ele traz pessoas através de outras pessoas e nós somos chamados de mensageiros de Cristo. Agora, vamos ver aí como é que ele faz isso tudo. A salvação é um resgate. Nós vamos deixar a criação para depois. Primeiro, a salvação é um resgate de libertação, tá? Libertação. Como que o Eldo leu lá? Deus nos libertou. Ele nos libertou para nos salvar. Então, a salvação é um ato de libertação. Ele nos libertou de onde? Do império das trevas para onde? Então, nós vamos ver aqui. Aqui nós temos, vou colocar aqui. Aqui nós temos o império de quem? Das trevas. O que é o império das trevas? O império das trevas. Isso, o império de Satanás. E aqui nós temos o reino da luz, que é o quê? O reino do amor de Cristo, o reino do seu amor, ou reino da luz. Então Deus nos tirou do império das trevas e nos levou
para o reino da luz. Esse transporte de ir de um lugar para outro é chamado do quê? Traslado, né? Já ouviu falar em traslado? Gente, ó, esse transporte daqui para aqui é conhecido como traslado. Traslado. Então, pode ser transferência, mas a palavra correta é traslado. Trazer de um lugar para outro. Deus nos trasladou ou nos tirou daqui e levou para aqui. Quando, lá nos anos 60, quem foi criança nos anos 60 e que estudou, sabe que até os anos 60 nós tínhamos aula nas escolas de caligrafia. Lembra? Que a gente tinha aquele caderninho que tinha as margens estreitinhas e as margens largas. O caderno de caligrafia era o caderno que a gente mais enfeitava e era o caderno de mais valor dentro da sala de aula. A professora colocava as letras minúsculas nas linhas estreitinhas e nós embaixo copiávamos igualzinho. Quem estudou aula de caligrafia tem caligrafia bonita hoje, né? Porque copiava direitinho, desenhada. E nas letras maiúsculas, eram as letras lá. Isso chamava-se traslado. Tirar da lousa e passar para o caderno. Rose não assistiu mais isso não, né? Teve aula de caligrafia, tá vendo? Então, daí para cá, Rose, não existe mais. Porque todo mundo ninguém escreve mais. Todo mundo só digita, já nem olha mais para ninguém, é só assim. Né? Então, hoje acabou isso tudo. Então, vamos lá. E ainda é abreviado, isso aí. Então, gente, a salvação é um ato de traslado. Ele nos transferiu do império das trevas para o império da luz. O diabo, que é a palavra império, nós já falamos que a palavra Jesus Cristo é poder, mas a palavra império aí nesse texto significa domínio, significa poder, significa autoridade. Deus nos libertou da autoridade e do domínio de Satanás e nos transportou e nos removeu através de um traslado para o reino da luz. Esse transporte nós vamos ver. O diabo aqui, que é o reino das trevas, ele é um déspota. Então ele trata os seus súditos de mão de ferro. Ele mata, ele rouba, ele faz tudo o que ele tem direito para dar uma vida pior ao seu súdito. Ele destrói a vida das pessoas. Já o nosso transporte para o reino da luz é diferente. Jesus Cristo nos liberta. Ele veio para nos libertar. Então, ele nos liberta, ele nos consola, ele é completamente diferente. Ele supre e orienta todas as necessidades dos seus súditos. Correto? Qual foi outro traslado que aconteceu aí na Bíblia? O reino das trevas, império das trevas, para o reino da luz. O segundo traslado. Esse foi o primeiro traslado. Qual foi o segundo? No texto. Pode olhar na Bíblia. É um traslado de escravidão para redenção. Aqui é um traslado de escravidão. Ele nos tirou da escravidão, pode olhar na sua revista, e nos levou para a redenção. A redenção é liberdade,
Se Jesus Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, sereis libertos. Então, Satanás ou o diabo, aqui ele escraviza os seus escravos. Nós éramos escravos do pecado porque estávamos nas mãos do diabo. Antes nós estávamos nas mãos, a sua revista diz isso, parece, né? Eu li, não sei onde que está, mas diz que nós estávamos nas mãos de Satanás, nas garras de Satanás, escravizados pelo pecado. Jesus Cristo nos tirou da escravidão e nos redimiu, nos tornando livres, nos dando liberdade. Hoje nós somos livres do pecado, pecamos porque somos pecadores, mas não somos pecadores porque pecamos. Nós somos livres do pecado. Você peca, mas tem consciência que você está fazendo errado. Porque Jesus Cristo colocou isso na nossa mente. Ele disse, são meus filhos, são pecadores, tragam o pecado original, mas eles estão livres de ser tentados pelo diabo. Entendeu essa parte? Então, o terceiro traslado. Falei do segundo, o terceiro traslado. Foi um traslado de condenação para perdão. No tirou, esse terceiro foi condenação para o quê? Para perdão. Ele nos tirou da condenação e nos perdoou. Nós éramos pecadores, éramos condenados à morte, porque o salário do pecado é a morte. Nós éramos condenados à morte. Mas ele veio, nos tirou da condenação, nos perdoou e dos nossos pecados não se lembra mais. Então, nos transportou para o perdão. Até aí, os irmãos não têm muita coisa para falar, né? Quem vive no império de Satanás está condenado eternamente à morte. Entendeu isso, gente? Quem vive no império de Satanás, logo, quem vive desse lado daqui, está condenado eternamente à morte eterna, porque o salário do pecado é a morte. Mas quando o pessoal que está desse lado de cá não tem a felicidade e nem a esperança de salvação eterna. Por quê? Eles têm a morte eterna. Quem é aceito por Cristo, está livre da condenação do pecado, recebe o perdão eterno com Deus. Então, nós temos diferentes atuações como cristão. Aqui nós temos alegria. Já assistiu um velório? Ele não morreu, ele não terminou, ele chegou. Porque a vida eterna, nós não morremos espiritualmente, mas nós vivemos eternamente com Deus. Agora, no império de Satanás, a morte, eles não têm esperança de vida. É morte eterna com o diabo e seus anjos. Quem quiser escolher, tá bem claro, e pode escolher agora, né? Então, nós vemos, quem vive no império de Satanás está eternamente, vive para a morte. E para terminar, nós vamos ver que a salvação tem por base a obra de Jesus Cristo. Nós falamos que a salvação é um resgate. Eu posso apagar isso aqui? O traslado. Como Elias falou, que ele não faz o traslado, ele remove, né? Vamos tirar essa remoção daqui. Vamos remover, né, Elias? Então, a salvação é um ato de libertação, mas também é um ato de quê? É um ato da obra de Cristo Jesus. A salvação tem por base
é Cristo Jesus. A base da salvação tem por base Jesus Cristo, né? Então vamos ver o que diz o texto aí. Lê o versículo 4. Quem está com o microfone? Pode ler. Versículo 4. Do texto. 14, desculpa, gente. 14. É 13 e 14. Eu estou falando um 13, né? 14. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. No qual. Esse no qual aí se refere a quem? Em Cristo temos a redenção. Nós temos a redenção. Isso é a nossa libertação, que tem um valor para o nosso resgate. Para sermos resgatados, nós tínhamos que pagar, porque o salário do pecado é a morte. Então nós tínhamos que pagar porque somos pecadores. E Jesus pagou o preço sendo apresentado pelo Pai e morrendo na cruz pelos nossos pecados e ressuscitando para a nossa justificação. Além de pagar o preço, ele ainda justificou. Eles já estão quites com Deus e a ressurreição foi uma justificação dessa quitação de pecado. Então, resumindo, a salvação assim resumido: Deus nos libertou, Deus nos transportou, Deus nos redimiu e Deus nos perdoou porque Ele nos salvou. Vamos para a segunda parte agora? Pode entrar na segunda parte da criação? Agora nós vamos correr, né? Mas ainda nem deu o primeiro sinal, acho que dá tempo sim. Então nós vemos agora. Posso apagar tudo da salvação? Agora vamos para a criação. Como eu disse, Paulo começou de trás para diante, acho que Paulo estava virando caranguejo. Mas tudo que está na Bíblia está correto. E nós vamos agora para o poder de Cristo na criação. Criação. Quais os versículos? 15 a 17. Poder de Cristo na criação. Vai do versículo 15 até o versículo 17. E quem já tiver com o microfone, que eu pedi, que tiver com o microfone na mão, já vai lendo, viu? Tá bom? Vamos lá. Paulo continua a sua exposição mostrando que Jesus Cristo é o Criador. E o seu poder divino se manifesta na criação. João 1:3. Quem tem? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso, no princípio era o Verbo. Essa palavra verbo aí significa Jesus. No princípio era Jesus. E Jesus já era Deus. Ele não foi Deus no dia de Natal, não. Ele já existia junto do Pai no princípio. E depois ele se fez carne e habitou entre os homens. Então ele se fez carne, nasceu na manjedoura e conviveu conosco, mas sem pecado. Foi o que eu disse no começo. Essa é a nossa crença e essa é o que os cristãos defendem. Vejamos agora os argumentos de Paulo. No princípio, Jesus Cristo como Deus, ele, versículo 15, gente. Quem vai ler? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, na criação, começa assim. Ele é a imagem do Deus invisível, né? Jesus Cristo na criação invisível. Ele é a imagem do Deus invisível na criação. O que quer dizer imagem de Deus invisível? Quando você vai no espelho, quem é que você vê? A minha imagem. Você olha no espelho, nossa, como eu tô, nossa, como é que está meu olho?
Como é que está isso? Você vê você, mas é você que está dentro do espelho? Não, é uma imagem. Jesus, quem quer conhecer a Deus, olha como se estivesse olhando para o espelho, olha para Jesus, que você vê o próprio Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, como se fosse um espelho. Ele diz, eu e o meu Pai somos um. Mas ele também é a revelação perfeita de Deus. É Deus invisível, é Jesus Cristo na imagem de Deus invisível. João 12:45 diz, quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Então essa é a revelação de Jesus Cristo, Deus. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Então aí é a sua revelação. Ainda no versículo 15, Jesus Cristo é o quê? O primogênito. Ele é a imagem e ele é o quê? Primogênito. O que é primogênito? Primeiro. Primogênito. Qual o valor do primogênito dentro da sua casa? Minha casa eu tenho 2 de filho biológico e uma adotiva. Mas os 2 biológicos falam, você gosta mais do Maurício? Não, você gosta mais do Kleber. Não, você torce mais para esse, você torce mais para aquele. Nós, praticamente, somos dos 2, né? Mas o primogênito, geralmente, tem mais... teve mais privilégio porque veio primeiro, mas tem mais responsabilidade. Pelo menos deve ter mais responsabilidade. É ou não é? O primogênito deve ter mais responsabilidade com os pais, com a família, porque é primogênito. Vamos ver o que diz da primogenitura de Jesus. Ele é primogênito de toda a criação. E a primogenitura indica que por todo direito ele é o herdeiro de todas as coisas. Com Jesus. Lá no Antigo Testamento era assim. Era no Antigo... Primogênitos é que herdava tudo. Que tinha toda a herança. Depois é que os outros irmãos... Então, Jesus, isso começou antes da fundação do mundo. O primogênito é o herdeiro de todas as coisas. É o escolhido para exercer a mais alta posição de honra. Por isso que Jesus tem uma posição de honra altíssima, porque ele é o primogênito de Deus. E tem 3 aspectos da sua primogenitura que está no versículo 16. Quem vai ler? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Pode continuar. Sejam tronos sob soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Por meio dele e para ele. Então, o versículo 16 dá tudo foi criado nele, por meio dele e para ele. Então, ele tem assim uma alta honra diante da criação, porque tudo foi em torno da pessoa de Cristo. Foi feito por meio dele, quer dizer, ele participou da criação, foi feito por meio dele, ele participou, foi feito nele, a criação foi baseada nele, e a criação foi feita para ele. E a fonte original de toda a criação, porque ele já existia antes da criação. Jesus Cristo, o terceiro ponto que nós estamos estudando, ele é primogênito, mas ele também é o quê?
Ele é o primogênito de Deus na criação. Aqui já foi o 15 e o 16. Mas ele é o quê? Preexistente. O que quer dizer pré? Já existia. Ele é preexistente na criação, em toda a criação. Ele já existia antes da criação, antes de Abraão, antes da lei. Leia João 5, 8 de 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu já existia. Eu sou Jesus antes da lei, antes de Moisés, antes de Abraão, antes de tudo, porque ele é preexistente, né? Antes que houvesse mundo, Jesus já era Deus glorioso. Ouça então o que ele vai dizer em João 17. Dá para ler, pastor, para nós? João 17, 4 a 5. Deixa o pastor Abel achar aí, ele tem tempo para achar. João 17, 4 e 5. 4 e 5. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Olha, antes que houvesse mundo. Ele glorificou porque Deus mandou ele à terra, ele ficou aqui o tempo todo, glorificou o Pai, e agora ele, sofrendo, disse: agora glorifica-me, Senhor, porque eu te glorifiquei antes que houvesse mundo. Essa aí derruba todo o conceito daquelas pessoas que diz: Deus é tudo e tudo é Deus. Já ouviu essa expressão? Deus é tudo e tudo é Deus. Eu olho para o céu, vejo Deus. Eu olho para frente, vejo Deus. Deus é tudo, mas nem tudo é Deus. Então, essa expressão que o pastor acabou de ler derruba essa opinião. Ele é preexistente, mas ele também, o quarto, ele é sustentador da criação. Leia o versículo 17. É, o panteísmo. É, porque a vaca é Deus, tudo para eles é Deus, porque Deus é tudo e tudo é Deus. Então eles adoram tudo que eles escolheram. É o panteísmo. Eu tinha esquecido disso aí, pastor. Eu me lembrava, mas não, na hora não lembrei do nome para procurar. Então leia o versículo 17 para terminar. Jesus é o 17, quem está com a Quem vai ler o 17? Versículo 17. Quem está com o microfone? Sustentador. Pode ler. Pode ler. Está desligado, Elias. Versículo 17. Leu. Ele é o vocês acompanham aí no versículo 17. A criação é preservada e sustentada por Cristo. Toda a criação se firma e prossegue em coerência por causa dele. Ele está no centro, no sustento de todas as coisas. Ele é o Filho do amor de Deus. Ele é aquele que segura nas suas mãos poderosas as rédeas do universo. E ele nunca solta essas rédeas em momento nenhum. E nem as deixa escorregar do seu controle. Em suma, ele está no controle de tudo, porque ele é que fez tudo.
E Jesus Cristo é o autor, o primogênito, a referência, o alvo, o agente, o preservador de toda a criação. E agora nós vimos o que a Bíblia diz, vimos o que as outras igrejas dizem, e eu gostaria de perguntar para nós, para mim, para você, para todas nós. Sempre fala. Nele nós vivemos, nós movemos e existimos. Obrigada, Cida. Então, gente, e para concluir, o que é Jesus Cristo para você, para nós, para esta classe? E eu vou ler um texto que foi escrito na revista Mensagens de Poder de 2010, a aula dada pela reverenda Bel no dia 6/6 do mês 10. Eu anotei aqui na revista. O pastor deu essa aula e leu esse texto no mês 6. É minha letra, viu? Ele costuma anotar, mas fui eu que anotou, que aqui está a minha letra. A lição foi feita pelo reverendo Arival Dias Casimiro. A aula foi dada por reverenda Abel no dia 6/6 do mês de outubro. E diz assim: quem é Jesus? Vai lembrar, pastor, que o senhor leu esse texto para nós. Quem é Jesus? Em Gênesis, Jesus é o descendente da mulher. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. Em Levítico, ele é o sacrifício expiatório. Em Números, ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio, ele é o profeta. Em Josué, ele é o capitão dos exércitos do Senhor. Em Juízes, ele é o libertador. No livro de Ruth, ele é o parente divino. No livro de Reis e Crônicas, ele é o rei prometido. No livro de Esté, ele é o advogado. Em Jó, ele é o nosso redentor. No livro de Salmos, ele é nosso socorro e alegria. No livro de Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Cantares de Salomão, ele é o nosso amado. Em Eclesiastes, é o verdadeiro. Nos profetas, o Messias prometido. Nos evangelhos, ele é o Salvador do mundo. Em Atos, ele é Cristo ressurgido. Mas, nas epístolas, ele é o cabeça da igreja. No livro de Apocalipse, ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é tudo. É o Cristo que vai voltar para reinar e levar a sua igreja. E para nós, quem é Jesus hoje? Para nós, ele é tudo. Então, diz o que você falou por último. Por ele nós vivemos, movemos e existimos. Porque para nós, ele é tudo. Que Deus nos abençoe. Sem ele, nada temos. Uma aula muito profunda, né? E precisa muito estudo. Mas graças a Deus, nós estamos aqui. Próxima aula, pastor Abel vai dar uma aula muito importante também. Pensamentos preciosos a respeito de Cristo. Pode. Eu imagino que o seu coração, como está de mãe, poder dar a aula. E Deus me abençoou porque nós chegamos em casa, era mais de 1 hora. E a gente, graças a Deus, nós estivemos lá no hospital, viemos e agradecer o Fernando, sobrinho do Elias, que levou a gente, porque eu tinha medo da gente ir nervosa, né? E o Fernando disse, não, eu levo vocês. Levou e aí a gente voltou. Mas graças a Deus, o Senhor esteve comigo e nós estamos aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. Tá, graças a Deus. Tá bom? Até o próximo domingo, se Deus quiser.